E aí pessoal, tudo beleza? Hoje a gente vai dar continuidade à nossa sessão de preparações básicas. E nada mais básico e mais gostoso do que fazer o nosso próprio pão caseiro. Antes de mais nada, não esquece de apertar o botãozinho aqui embaixo para você se inscrever no nosso canal e poder ficar de olho em todas as postagens que a gente fizer. Tem muita receita nova vindo por aí. Esse pão que a gente vai fazer é um pão que qualquer pessoa pode fazer em casa. Não precisa de fermento natural, você pode usar aquele fermento seco, de saquinho mesmo, fermento biológico e não fermento químico. Então, para começar, eu não vou nem apresentar os ingredientes para vocês. Eu vou logo colocando eles na tigela para a gente preparar esse maravilhoso pão. Para começar, a gente vai diluir o fermento em 150 gramas de água, ou 150 ml. Para essa receita, a gente vai utilizar 5 gramas de fermento biológico, que é meio pacotinho. Não tem problema se você quiser guardar a outra metade do pacotinho para fazer outro pão. Ou você pode também dobrar a receita, tá tudo certo. 200 gramas de farinha de trigo refinada, farinha branca mesmo. E mais 50 gramas de farinha de trigo integral. Esse vai ser um pão misto, super saudável, muito mais saudável do que se ele utilizasse somente farinha branca. Mistura tudo muito bem. Agora a gente vai adicionar 40 gramas de azeite de oliva extra virgem. Esse azeite vai dar uma maciez e uma crocância na casquinha essenciais para o nosso pão ficar mais gostoso ainda. Mistura tudo muito bem. Cobre com um pano seco e deixa descansar por 10 minutos. Esse primeiro descanso se chama autólise e é essencial para facilitar a nossa sova do pão. Passados os 10 minutos, a gente vai adicionar 5 gramas de sal, de preferência sal marinho. A gente vai transferir esse pão para uma bancada e começar a trabalhar ele com a mão. Você também pode trabalhar ele com a batedeira, utilizando o gancho, sempre na velocidade bem baixa, 1, no máximo velocidade 2. É essencial que a gente sove esse pão bem sovadinho por pelo menos 10 minutos. Isso vai dar a elasticidade que a massa precisa para crescer e criar aqueles alvéolos maravilhosos, os famosos buraquinhos do pão, que deixam ele muito mais leve. Agora a gente transfere ele para a tigela, cobre com um pano seco e deixa descansar por aproximadamente 2 horas. É importante que seja um lugar quente, se você morar num lugar frio ou num lugar de temperatura mediana. A temperatura ideal para a fermentação é entre 25 e 28 graus. Então você pode colocar no forno desligado, somente com a luz acesa. Passadas as 2 horas, você vai ver que o pão pelo menos triplicou de tamanho. A gente vai tirar ele da tigela e transferir de novo para a bancada com um pouquinho de farinha, só para ela não grudar. A gente vai puxar essa massa e dobrar ela como se fosse um envelope. Dobra para o centro na direita, dobra para o centro na esquerda. Vira um pouquinho o pão, dobra de novo para o centro e de novo para a esquerda. Agora a gente vai transferir esse pão para o lugar onde ele vai ser assado. Ou, se você tiver um baneton desse aqui, uma cestinha de descansar pão, também pode ser. Importante enfarinhar essa superfície para que o pão não grude. Transferiu para lá, pode cobrir e deixar fermentar por mais ou menos 1 hora. Essa segunda fermentação é o que vai dar o formato final do nosso pão. Passada essa 1 hora, a gente pode descobrir o pão e colocar ele na assadeira. Se ele já estiver na assadeira, não precisa fazer mais nada. Só jogar um pouquinho de farinha por cima e fazer um corte. Aqui eu vou transferir ele ainda para a assadeira. Ele vai diminuir um pouquinho de tamanho. Mas como ele já desenvolveu muito bem o glúten, isso não vai influenciar no tamanho final dele. Agora a gente faz um corte com uma faca bem afiada. Esse corte tem que ser bem superficial também, não pode afundar muito no pão. Ele tem que ter aproximadamente 1 centímetro de profundidade. Feito isso, a gente vai transferir para o forno pré-aquecido por pelo menos 20 minutos. Esse forno tem que estar praticamente na temperatura mais alta, em torno de 250 graus, 220, 250 graus. Se você preferir um pão com uma casquinha mais crocante, você pode colocar uma assadeira no fundo, com um pouco de água fervente. Isso vai criar um vapor, que vai facilitar a formação da casquinha crocante. Transfere o pão para o forno e deixa ele assar por aproximadamente 40 minutos.
Quando ele estiver bem dourado, a gente pode tirar ele do forno. Aí é só deixar descansar, de preferência numa grade, para que o ar circule em volta do pão. É importante não cortar o pão ainda muito quente, porque ele vai se desfazer. E aí é só servir com aquela manteiguinha, com aquele café. Se você gostou da receita de pão, deixa sua curtida aqui embaixo pra gente. E também comenta como você costumava fazer pão antes dessa receita. Ou se você tem alguma sugestão para melhorar a nossa receita também. Não esquece de se inscrever no nosso canal. E até a próxima receita. Valeu!